Boa noite, sejam todas bem-vindas, né? Você que vai estar aqui com a gente ao vivo e você também que vai assistir essa palestra gravada. Hoje estamos aqui com a Franciane Ferreira. Nosso tema é insegurança para conquistar seus objetivos. Seja bem-vinda, Franciane. Quero que você se apresente, também traga o seu conteúdo que vai enriquecer aqui também o nosso movimento Mulheres Transformadas. Seja muito bem-vinda. Boa noite para todas. Meu nome é Franciane Ferreira. Eu sou psicanalista clínica, né? E vamos falar hoje em relação à insegurança para alcançar os seus objetivos, que são muitos, né? Né, Dani? Já ia te chamar de Anne. Não te ouvi. Ah, é verdade, estava desligado. É que assim, o meu ele tem Dani, né? Tem um Anne no meio. É, tem um pouco de Ana no meu nome também. Confunde. É, E vocês duas são loiras? verdade. É, podemos começar? Sim, pode começar. Meninas, até assim, mulheres, né, transformadas, que às vezes a gente fala assim, meninas, dá um sinal de mais inseguranças ainda, né? Então, mulheres, o que é insegurança para vocês? Quando nós falamos de insegurança, o que pode aparecer na sua mente? Insegurança pode parecer que eu não consigo avançar, insegurança porque eu não consigo falar, insegurança porque às vezes eu não consigo realizar alguma coisa, mas pode haver vários outros motivos por causa dessa insegurança. A insegurança, ela pode vir por traumas, né, que você sofre na infância. Ela pode vir também por medo de falar em público. Por que o medo de falar em público? Será que alguém, quando você era criança, falou para você que você não podia falar, não podia conversar no meio de adultos? Aí, quando você vê uma rodinha de pessoas, quando você vê uma rodinha de gente, o que que acontece? Você fica com medo de falar, porque às vezes o responsável que te criou falava: olha, você não pode falar quando o adulto estiver conversando. Olha, você não pode falar que agora não é hora de você falar, você não sabe desse assunto. Então, aí você vai criando as crenças limitantes na sua mente, né, no seu cérebro, porque o cérebro ele é bem assim complexo para a gente entender, né, Dani? Por quê? Porque nós temos um aprendizado, principalmente quando somos crianças e adolescentes. Ele aprende ali um aprendizado total. Qual que é o aprendizado? O aprendizado ali de várias coisas, pode ser coisas boas e também pode ser coisas ruins. Que para você foi ruim, não que a pessoa que te criou, que os responsáveis, né, que te formou, que te criou, fez errado. Mas para você, naquele momento, foi errado. Então, o que que acontece? Você cria uma memória ruim no seu inconsciente, depois vai ficar o seu cérebro, como ele criou ali aquela memória, aquele aprendizado. Quando você vai criando forma, quando você vai crescendo, né, ficando adulto, que você precisa, às vezes, ir ao mercado, que você precisa ali ficar no meio de muita gente, que às vezes você precisa ter responsabilidades, que você precisa, às vezes, fazer coisas de adultos que todos nós temos que fazer. O que que acontece? Você trava, você paralisa, porque teve uma memória, né, passada, teve uma memória ali, um aprendizado passado. E como que nós podemos, às vezes, transformar isso, essa insegurança, essas travas, esses bloqueios, em tanto para alcançar os nossos objetivos? A autoconfiança, a confiança, ela consiste em conhecer a você mesmo. Quando nós conhecemos nós, mulheres, quando nós entendemos quem nós somos, quem realmente nós somos, nós sabemos exatamente como nós podemos reagir. Se eu tenho algum problema comigo, eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Às vezes eu não vou saber também reagir diante de alguma situação. Porque quando eu tenho a autoconfiança baixa, eu não consigo confiar em mim mesma. Como que eu faço para, às vezes, confiar em mim, né? É você se conhecer, entender realmente quem você é, entender como você reagir em cada situação. Que você pode mudar o aprendizado do seu cérebro, mudando os comportamentos que você aprendeu.
Nós aprendemos tantos comportamentos, nós aprendemos tanta coisa. Nós podemos mudar também o nosso cérebro, podemos dar outro aprendizado para ele de acordo com as repetições do dia a dia. Isso é desconfortável para mim. Eu sei que isso é desconfortável. Eu me conheço e eu sei a situação da onde que é até desconfortável para mim. Mas eu sei que eu também posso avançar. Eu sei que eu posso confiar. Mas para isso você precisa se conhecer. Porque o medo de expressar opiniões, as pessoas com bloqueio de autoconfiança. Mas nós estamos aqui para quebrar para quebrar essa baixa autoconfiança e te deixar confiante de que você pode confiar em você, que além de que você pode confiar em você, você pode confiar que você vai conseguir realizar os seus objetivos. O grupo de mulheres transformadas fala muito a respeito de escrevermos livros, de avançar, de fazer o seu próprio e-book, né? Então, às vezes, nós precisamos quebrar esses tabus. Por que quebrar esses tabus? É os tabus, as crenças limitantes, são as coisas que você mesmo coloca para você. Você sabia que crenças limitantes somos nós mesmos que criamos em nós? Sabe por que somos nós mesmos que criamos em nós? Eu vou fazer uma pequena analogia aqui para vocês entender e entrar na história. Vamos supor que você está aqui no meio. Você está aqui no meio. Tem uma pessoa atrás e tem uma pessoa na frente. Você está aqui no meio. E o que acontece? A pessoa que está atrás, às vezes ela vai começar a te julgar, te criticar, falar. Por que ela vai começar a te julgar? Por que ela vai começar a te criticar? Porque às vezes ela não tem capacidade de chegar aonde você chegou. Porque às vezes ela não quer que você esteja num lugar que às vezes ela sonhou para ela estar. E ela às vezes não consegue chegar. Então ela vai criticar, ela vai humilhar, ela vai fazer várias coisas, né? Vai falar palavras para te machucar, para te magoar, para te desanimar, né? Mas que nós vamos dar ouvido para uma pessoa que está um passo atrás de nós. Não que nós somos melhores, mas a pessoa está um passo atrás de nós. E ela, às vezes, não quer seguir o mesmo caminho que nós. Só quer alcançar os nossos objetivos, que nós, às vezes, já temos até alcançado, mas só quer alcançar os nossos objetivos sem passar por onde nós passamos. Porque cada uma de nós sabemos exatamente o que é que nós passamos para chegar até onde nós já estamos. E a outra pessoa que está na frente, a que está na nossa frente, se ela tiver tempo de olhar para nós aqui atrás, ela vai falar: olha, aquela pessoa ali, eu sei exatamente o que ela está passando. Eu já passei por esses passos, eu já caminhei esses caminhos. Então, ela vai te ajudar. E muitas das vezes nós ficamos tentando comparar o nosso pior com o melhor de quem está na nossa frente. E se nós fizermos isso, comparar o nosso pior com o melhor de quem está na nossa frente, nós nunca vamos conseguir chegar lá onde o outro está. Porque nós vamos estar sempre comparando. E a comparação quebra a confiança em nós mesmos. Então, a comparação não pode existir. E a pessoa que está lá na frente, às vezes ela não tem tempo, ela está fazendo, ela está produzindo, ela está realizando, e nós estamos preocupados que às vezes ele possa nos olhar e criticar. Sabe por que às vezes nós temos medo de quem está na nossa frente nos criticar? Porque o de trás está criticando. E nós estamos deixando o que de trás está nos criticando cair no nosso coração. E quando cai em nosso coração, nós damos aquele aprendizado para o cérebro, né? Quando cai, a Bíblia fala que o coração é enganoso, né? O nosso coração é enganoso. Então, cai ali no coração e o cérebro tem esse aprendizado. Aí, quando você vai realizar, quando você vai fazer, que você vai quebrar tabus, que você precisa dar um passo à frente, a vozinha interna vem na sua cabeça. Aí você fala assim, mas que voz interna é essa? É você mesmo dizendo para você, porque você ouviu, deixou cair no seu coração e virou uma crença. Aí o que acontece? Eu preciso escrever um livro. Aí vem a vozinha na sua cabeça. Você não pode, você não consegue, você não precisa avançar.
Você não precisa estar aí onde você está. Você é incapaz de realizar esse sonho. Você é incapaz de realizar esse projeto. Então, você não pode estar onde você está. Mas é porque você mesmo está dizendo isso para você. E quando nós conseguimos, às vezes, não escutar a nossa própria voz, não deixar o nosso coração falar, deixar a nossa razão, o córtex frontal, amadurecido, falar por nós, em vez da nossa própria criança, que ouviu, acreditou e guardou, armazenou. Então, nós já não somos mais criança. Criança faz o que querem. Adultos faz o que é necessário. Então, nós não podemos viver aqui no inconsciente, na emoção que nós mesmos criamos. Nós temos que viver no nosso inconsciente, na nossa consciência, trazer o nosso aprendizado passado para a nossa consciência e dizer: eu posso, eu consigo e vai dar certo. Então, é uma das formas que nós realizamos, é uma das técnicas que nós realizamos para quebrar essas próprias crenças limitantes que nós mesmos colocamos em nós para não conseguir realizar. Aí toda vez que eu vou colocar aqui o exemplo do e-book, toda vez que nós formos fazer o e-book, vamos ali, como a Dani sempre nos fala, tem um momento que vai vir todos os insights na sua cabeça. Então, aproveite esses insights para escrever. Mas na hora que você começa a escrever ali, começa a deixar as vozes internas, a sua própria voz falar na sua cabeça e não deixe os insights vir. E não deixe os insights ser transformado em pérolas, né? Porque a nossa história, o e-book, é uma pérola, que às vezes nós já esfregamos tanto ali a ostra, nós somos a areia que esfrega na ostra, e às vezes nós estamos ali esfregando, mas nós não deixamos a pérola sair, só ficamos nos machucando, só ficamos nos ferindo, né? Então, não seja só areia, deixa a pérola sair, porque todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter desafios, que às vezes nós vamos desanimar no meio do caminho, sim, mas nós também podemos fazer dessa areia, desse desânimo, desse empecilho, fazer desse empecilho a pérola e sair ali um e-book, alcançar os seus objetivos, porque não vamos ser hipócritas, dizer que não vai vir problema. Cada passo a mais que você dê, mais você vai crescer. Então, para crescer, dói. Crescer, dói. Ficar aonde você está, também dói. Ficar aonde você está, às vezes, dói muito mais. Mas você acha muito mais fácil colocar dor aonde você está. Colocar prazer aonde você está, perdão. Colocar prazer aonde você está e colocar dor na sua mudança, no seu crescimento. Então, vamos mudar isso daí. Colocar dor aonde você está e prazer no seu crescimento. Prazer naquilo que vai te trazer crescimento, transformação, realização, cura interior, porque vai haver cura interior, vai haver transformação, vai haver crescimento, amadurecimento. Eu tenho até uma história interessante para contar, assim, eu acho que todo mundo vai se identificar. Aí a gente pergunta assim, tem hora que a gente fica perguntando assim, por que é que Jesus só começou com o seu ministério com 33 anos? É uma pergunta que todos nós fazemos, não é verdade? Por que Jesus demorou tanto para começar o seu ministério? Foi com 30 anos, né? Ele terminou com 33. Foi com 30 anos. Por quê? Porque ele estava amadurecido. Porque ele já tinha vivido rejeições, abandono, ele já tinha passado pela Babilônia, conversado, fosse ali, já tinha sido instruído. E ele tinha feito de todo aquele aprendizado que ele viveu ruim em aprendizados bons que o fez a ser transformado. Porque Jesus era homem aqui na Terra. Então, ele passou por todos esses processos que às vezes nós passamos. Só que às vezes nós queremos dar um passo sem nós estarmos amadurecidos. Aí realmente vamos ter insegurança. Aí realmente nós vamos ter aquele bloqueio da autoconfiança.
que nos impede de avançar, porque nós mesmos vamos colocar em nós. Será que eu consigo? Será que eu posso avançar? Será que eu dou conta? Essa é uma das frases que a gente mais ouve. Será que eu dou conta de realizar? Será que eu posso fazer isso? Será que eu mereço estar aí? Essa é uma das frases que a gente mais escuta. Será que eu mereço estar aí? Aí eu te respondo, você merece estar aí. Quando Jesus começou seu ministério ali com 30 anos, ele sabia exatamente o que ele ia passar, o que ele ia sofrer, mais ainda. Mas nem por isso ele deixou de realizar. Então, ele não colocou dor na realização dele, na transformação que ele ia realizar, na cura que ele ia realizar. Ele colocou prazer, porque ele estava fazendo para o Pai. Ele estava fazendo o melhor para o Pai. Então, ele deixou aquele estado de conformismo e foi viver a sua vida mesmo e realizar os planos que Deus tinha para ele, né? Então, que nós também podemos ser assim. Nós sabemos o que nós vamos passar, porque nós vamos crescer. Nós sabemos exatamente como chegar lá, mas às vezes nós não queremos, porque isso traz dor, isso traz insegurança, isso às vezes outra chave. Às vezes, nós vamos ter que deixar pessoas. Para nós crescermos, às vezes, nós vamos ter que deixar as pessoas, vamos ter que deixar para trás. Deixar que elas, às vezes, nos sigam, ou às vezes nós não vamos ter mais contato, não vamos mais seguir, não vamos estar mais juntos. Não que vocês nunca mais vão se verem, mas juntos, andarem juntos. Então, para crescer, tem pessoas que nós temos que deixar para trás. Jesus fez isso. Jesus deixou a sua mãe para trás, ela que começou a seguir. Ele teve que deixar sua mãe, ele teve que deixar os seus irmãos, né? E escolher outras pessoas para andar junto com ele, porque era um outro projeto, porque era uma outra vida, né? Então ele deixou as pessoas para trás. Às vezes nós pensamos assim, mas é meu pai, é minha mãe, mas essas pessoas às vezes estão te impedindo realmente de você avançar. Então, não se pare, não paralise pelo momento de que você achar que você não vai conseguir, que você às vezes tem que deixar pessoas para trás para você prosseguir. Faça isso, porque isso se Jesus fez isso e deu certo, por que que nós também não podemos fazer? Né? Nós sabemos que vamos ser transformados, nós sabemos que vai haver mudança, então nós podemos realizar. E um do fator mais sério da insegurança é não conhecer, não saber quem você é e não confiar em você mesmo. Então, eu sempre falo também outra frase: quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos, porque nós somos semelhança dele, nós somos semelhança do caráter de Jesus. Então, nós temos o caráter dele. Então, nós também temos a essência dele. Então, nós nos conhecemos também. Então, quanto mais você conhece a Deus, você se conhece, e quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus. Então, você precisa conhecer. E o nosso porto seguro, o nosso ponto seguro é Jesus. O nosso porto seguro é Deus. Então, você se conhecendo, você conhece a Deus, e você conhecendo a Deus, você se conhece. Então, vocês vão estar ali juntinhos, em uma só carne, em uma só pessoa, que vocês vão poder andar e haver transformações para tudo isso. Porque Jesus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. Então, você conhecendo, você já tem uma segurança. Por que que você se conhecer? Por que eu tenho que me conhecer para me ter segurança? Sendo que eu vou vender, eu vou fazer um e-book, ou eu vou... Não sei qual que é a sua profissão. Eu vou atender, né? A minha profissão é sempre estar atendendo. Vou dar uma mentoria, vou falar... uma consultoria, alguma coisa assim. Por quê? Porque você conhecendo você, você conhece os seus defeitos e as suas qualidades. Você sabe em qual momento você pode usar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Você vai saber, às vezes, por exemplo, numa venda, né? Você está precisando ali vender, porque quando você fizer o e-book, você vai precisar vender o e-book, né? Então, ali, por exemplo, você às vezes não, na hora de vender, se um cliente às vezes não te responde,
se o cliente às vezes não te dá a mínima, fala com você de qualquer jeito, como você vai reagir? Então, você se conhecendo, você sabe, olha, eu não posso reagir dessa forma. Dessa forma aqui, se eu reagir com ele, não vai dar certo. Eu tenho que reagir dessa forma. Eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que acolher, porque eu conheço a Deus e Deus me acolheu, então eu tenho que acolher. E não vai sofrer os traumas do passado, por exemplo, para você vender. Você vai conseguir quebrar todas as travas da inconfiança, da insegurança. E nós temos várias travas, na verdade, né? Mas estamos aqui falando da insegurança. Então, é, você vai conseguir quebrar essa insegurança. Não, eu me conheço que eu agindo dessa forma vai dar errado, mas eu posso agir dessa forma aqui que vai dar certo, porque foi dessa forma que Jesus me acolheu, então eu consigo acolher o outro da mesma forma, entende? Então, assim, há maneiras de você quebrar qualquer paradigma se conhecendo, desde que você tenha um autoconhecimento. Ah, mas eu me autoconheci e tive vários. Eu vejo que eu não tenho só a trava da insegurança, eu tenho a trava da escassez, eu tenho a trava do ambiente, a trava da vítima, a trava do servidor, né? Servir não é errado, mas servir além da conta em onde que você às vezes pode deixar de realizar os seus próprios desejos, os seus projetos para servir o outro, aí sim está errado. Porque Jesus nos serviu da maneira esplêndida, mas ele não deixava de fazer o que era necessário na hora ali para servir alguém. Quando eles jogaram ali aquela prostituta para ele julgar, ele não deixou de dizer o necessário para ela. Ele não deixou de fazer o que ele estava fazendo, que era o necessário, que era falar para todos. E depois falou para ela. Ele disse: atire a primeira pedra, quem não tem pecado. Ele deu ali o sermão da montanha para todos nós. Ele não deixou de fazer aquilo para atender e acolher o outro. Quando todos receberam a sua lição, todos receberam o seu sermão e foram embora, ele foi e comunicou com ela, disse com ela, né? Olha, vai, não peques mais. E ela lhe foi grata com ele o resto da vida. Então, às vezes, nós não precisamos estar ali servindo, e deixando de realizar as suas próprias coisas, os seus desejos, as suas vontades, para realizar a do outro, porque se você fizer isso, você vai estar anulando a sua confiança em você mesmo. Por quê? Porque você vai estar confiando mais em fazer para o outro do que fazer para você. Então, isso você anula a sua confiança em você. Então, você não precisa anular essa confiança, você pode fazer os dois. Saber o momento de dizer não e saber o momento de dizer sim. Então, para os meus clientes, eu sempre passo a rotina. Ter uma agenda de rotina. Porque aí você vai saber se você pode atender o outro ou se você não pode atender. Porque aí você não vai estar fazendo nada de errado, porque às vezes você coloca na sua mente que está sendo errado você dizer não para o outro, mas não está sendo errado, você tem compromisso naquele dia. Então você não deixe de realizar o seu compromisso para realizar o compromisso do outro. Você pode fazer as duas coisas dar certo, mas desde que não vá te prejudicar também, né? Jesus morreu na cruz por nós todos, então nós estamos aqui para realizar também, né? Para fazer. Então a inconfiança, a insegurança, ela pode ser quebrada desde que você se conheça. E não é só a trava da autoconfiança, eu não confio em mim, não consigo fazer. São muitas travas que às vezes te impedem de você realizar, de ter confiança em você mesmo. A da perfeição, que tem que sair tudo perfeito. Se não sair perfeito, eu não faço, eu não realizo. Então, se eu não realizo, eu não confio em mim, eu não estou confiando em mim que eu consigo. Eu estou confiando no trabalho que eu estou fazendo, porque o trabalho tem que sair perfeito. Então, você deixa de confiar em você. Então, você deixa de fazer por isso, por ser perfeito demais. Antes feito do que perfeito. Fez, você deu o seu melhor ali. Entregue.
realize. Então, isso nos ajuda, muitas das vezes, é por isso que eu digo, quando nós nos conhecemos, sabemos exatamente quem nós somos, nós conseguimos quebrar todos os paradigmas e alcançar os nossos objetivos, seja eles qual for, seja ele qual for a transformação, porque a transformação ela vem da cura de dentro para fora. A cura de dentro para fora que nos transforma e que nos liberta. Não tem cura, não tem transformação se ela for só exterior. Se ela for só exterior, de dizer assim, está tudo bem, mas amanhã você reage da mesma forma. Então não houve transformação. A transformação ela tem que vir de dentro para fora, de uma forma que você possa transparecer para o outro. E o outro diz, realmente, ela mudou, realmente ele mudou, porque houve transformação em você. E para haver transformação em nós, nós temos que ter aquela cura interior, né? De dizer para a nossa criança, está tudo bem aqui, sou eu quem mando, sou eu quem vou realizar. Porque a nossa criança teve, eu disse no início, a nossa criança teve aprendizados que às vezes pode nos impedir. Então, nós mostramos outro caminho para ela, outros comportamentos e a forma de realizar. Então, conheça a ti, conheça você, para que você possa alcançar os seus objetivos. Fui clara, Dani? Maravilhosa, olha. Inclusive, você começou falando da questão da insegurança, eu me identifiquei na hora, porque eu tive muitos bloqueios. A insegurança, eu acho que não tem nenhum ano que eu consegui resolver ela, ainda estou resolvendo, que é degrauzinhos, né? Mas eu só fui mesmo tratar melhor essa questão da insegurança quando eu comecei, de fato, concretizar objetivos, que nem você falou, colocar em ação, e o perfeccionismo também ele foi saindo aos pouquinhos, porque eu também só estudava, acumulava conhecimento e não liberava. Então, e quando ia liberar, tinha aquela demora, né? Aquele processo que não saía. Então, tive muitos bloqueios por conta da comunicação, né? Eu queria falar, não podia, queria chorar, não podia. Então, a gente vai ficando assim, essa pessoa insegura, né, de si. E é que nem você falou também, quando eu não tenho segurança, eu não confio nem em mim, né? Eu não consigo confiar em mim, é uma coisa esquisita, né? Então, é muito. Nossa, essa sua palestra vai cair muito bem para muita gente que eu acredito que talvez nem percebeu que está sendo insegura às vezes, né? E acha que está com um monte de bloqueio, mas é que nem eu falo para as meninas também. Pega um bloqueio por vez, né? Identifica, vai trabalhando, né? Para poder já liberar. Queria ver se a Natália tem alguma pergunta, fica à vontade, tá bom? Pode ser pelo chat, pelo vídeo, se você ficou aí também com alguma questão para a gente poder também falar aqui, tá? Aí você pode continuar também. Nossa, mas assim, gostei demais, sabe, do seu conteúdo. Não sabia que era Dani, um conteúdo rico, que vai ajudar muita gente. igual você disse assim, um bloqueio de cada vez, é assim que nós tratamos mesmo, porque às vezes você consegue desbloquear uma trava, às vezes você consegue desbloquear um bloqueio, ali você resolve todo o resto. Uhum. Porque às vezes você pensa assim, eu tenho a trava da autoconfiança, eu não consigo confiar em mim mesmo, mas às vezes não é essa. Às vezes é da vítima, de se vitimizar demais, é viver do passado, porque aquilo está remoendo e tal, com o cérebro do aprendizado passado, né? Então, isso às vezes não deixa a gente avançar e a gente não começa a confiar em nós mesmos. A do servidor, porque eu tenho que estar sempre servindo, sempre fazendo. Então, você não começa a ter confiança em você, da escassez, né? Sempre tem medo de perder, tem a do ambiente, o ambiente acolhedor aqui para mim, mesmo que ele seja tóxico, mas eu não quero sair do confortável, eu quero viver isso aqui, porque se eu sair daqui vai doer, mas aqui está doendo, às vezes até mais do que sair, mas eu quero ficar aqui, porque aqui que está acolhedor, mas não está acolhedor, né? Então tem que sair mesmo. Aí as pessoas ficam com medo, às vezes, de fazer isso, né? Mas realmente não é uma trava, né? Às vezes você pensa assim, eu tenho a trava da autoconfiança. Não é, às vezes são outras.
são outras. Tem a trava paterna, né, que a gente fala do passado, né, que ali está remoendo. Mas todas elas tem uma forma de ser transformadora para nós que nós conseguimos trabalhar o comportamental. É o que eu disse no início, mudar o aprendizado. Você muda o aprendizado do cérebro que você aprendeu quando criança e adolescente, e você muda o aprendizado para o agora, né? Vai colocando caixinhas de novos aprendizados, vai colocando caixinha de novos aprendizados, e esse novo aprendizado traz autoconfiança. E é como a Dani disse, isso também não é da noite para o dia, né? Isso tem um tempo que vai acontecendo, é processo, são escadinhas, né? Mas às vezes você consegue desbloquear um desbloqueio, você consegue fazer um desbloqueio e consegue resolver todos os outros. Então, isso é muito interessante como o nosso cérebro trabalha. A Natália tem dúvida? Deixa eu ver se ela vai falar aqui. E essa questão Boa do. noite. Pode falar. Boa noite, querida. Nath, Oi, Fran. tudo bem? Tudo bem? E aí, gostou da Essa palestra? não é maravilhosa a palestra. Eu vi lá no Instagram, falando, vou já caçar por onde eu vou entrar nessa palestra. Tá certo. Ah, mas a minha trava, assim, que me trava mesmo é da procrastinação, a Fran sabe. Nossa, eu acho que eu tô agravando essa situação. Às vezes, Nath, não é a procrastinação, porque nós procrastinamos por vários problemas, por vários motivos. Perfeição que eu sei que você tem, né? Você quer ser Muito, perfeita em todos os detalhes, muito perfeita. Isso nos faz nós procrastinar, porque faz o serviço ser chato. verdade. Quando nós queremos que seja perfeito demais, eu quero que seja muito perfeito, aquele trabalho, aquele serviço, aquele projeto começa a ser chato, começa a ser ruim, porque você não quer desgastar tanta energia para que seja tão perfeito, tão perfeito. Então, acaba acontecendo isso mesmo, da gente começar a procrastinar, né? A do servidor também é a mesma coisa. Você começa a servir demais, depois você começa a achar aquilo muito ruim de estar fazendo. Nossa, eu não quero realizar isso. Então, às vezes, não é da procrastinação. Às vezes são outras coisas que estão te impedindo e faz você procrastinar cada vez mais. Uma coisa que também pode ajudar na questão da procrastinação é você ver micro resultado. Então, por exemplo, se Isso, você começar a anotar aquilo que você faz, por mais simples que seja, você vai começando a ver realizações pequenas inicialmente, mas que você vê que está saindo do papel, né? Por exemplo, eu preciso transbordar aquilo que eu aprendi. Então, já cria um grupo de transbordo. Pode ser com você mesmo ali no começo, depois você vai. E você não precisa ter pronto, sabe, o que você vai entregar, mas tenha só uma mensagem. Por exemplo, eu quero falar para mulheres. Ótimo, já tem um primeiro passo. Cria o grupo, né? Já divulga, já é o segundo passo, né? Que você vai, né, tá disponibilizando. E aí as pessoas que se conectarem com você vai entrar ali e aí você vai começando a lapidar esse grupo, né? Por exemplo, o nosso grupo Mulheres Transformadas, acho que vai acabar o nosso tempo aqui. A gente passou por vários processos. Agora que eu tô começando a falar de feminilidade ali, né? Então a gente demorou um pouquinho para chegar nesse ponto, mas até então era mais um grupo de transbordo mesmo para a gente fazer palestras, né? Que na verdade ainda continua sendo esse objetivo, né? De destravar. Eu destravei muito aqui, vocês não têm noção como essa sala que me ajudou. Foi a grande escola, né?